Quando a Dilma cai no Brasil, o Michel Temer faz aquele governo mais fisiológico, mais de esquerda também, venhamos e convenhamos, né? Apesar de ele ter feito algumas reformas... Fez a reforma trabalhista, né? Trabalhista, da desburocratização. Desburocratização. Ele fez algumas reformas necessárias para recuperar a economia, mas em outras áreas ele deixou a coisa fluindo como o PT queria. Eu fico... É porque quando eu ouço essa história, né, de que não, agora a direita vai ver que o Michel Temer vai ser a grande negociação do jogo do xadrez. Cara, é um cara que trabalhou para o Foro de São Paulo desde 1988 e vai estar no meio da direita e o pessoal defendendo. Eu fico doido com isso, professor. Não me entra na cabeça, sabe? E cuidado, senão você é chamado de intergaláctico por falar uma coisa dessa, né? Por falar o óbvio. Que tá aí aberto, tem registro histórico, tem tudo. Enfim, aí o México ele assume meio que o papel que o Brasil tinha de liderança econômica, porque nessa época o Manuel López Obrador vira o presidente, que ele é uma espécie de Lula no México. Agora ele acabou de fazer a sucessora, que seria equivalente a Dilma. Exatamente, a Sheinbaum é a equivalente à Dilma dele lá. E, por exemplo, o López Obrador que evitou a queda do regime cubano em 2021. Eu tenho aqui todos um relato sobre isso. A gente conseguiu rastrear, eu e o Ivan Kleber, né, que nós trabalhamos junto, nós cobrimos isso na época ali em 2021, junho de 2021. Até hoje não tem explicação. Um voo da Força Aérea Mexicana saiu ali da península, aquela ponta, né, do sul do México, saindo da cidade do México, foi para uma base em Cuba. E, de repente, no dia seguinte, começou uma repressão forte, gente começou a ser presa, um monte de coisa aconteceu, e 2 voos chegaram em Cuba no meio do caos. Porque nessa época, o Raul Castro estava pronto para deixar a ilha já. Tá? Ele dizem até que a família dele já tinha saído. Ele ainda estava na sede do Partido Comunista, pronto para sair. Teve 2 voos que veio, um da Turquia e um do México. O Erdogan era presidente, né? Já era presidente. O Erdogan se envolveu nessa, então? Sim, não, o Erdogan ele tem algumas ligações com a Venezuela também. Ele faz jogo duplo, né? Sempre fez, né? O Erdogan... Jogo duplo. Mas assim, por exemplo, tem um voo da Conviasa, que o jornalista Leonardo Coutinho, que eu recomendo muito o trabalho dele, é um dos poucos bons jornalistas do Brasil, com J maiúsculo ainda. O Leonardo Coutinho, ele escreve sobre o aeroterror, eu trago aqui isso no livro. Aeroterror. Era um voo que sempre... todas as passagens eram vendidas, mas ninguém sabia. E ele fazia escala para o Irã, mas depois começou a ir para a Turquia também, né, em alguns momentos. E a Turkish Airways também foi utilizada, segundo alguns documentos, para levar esse ouro ilegal que a Rússia extraía do sul da Venezuela para a Europa. E a Turkish Airways é uma iniciativa semi-estatal, né? Então a Turquia também tem os seus envolvimentos com o regime do Maduro. Vale ressaltar uma coisa que é importante aqui, que um grande golpe que eles sofreram, tanto que eles perderam muito do poder ali em 2015 e 2016, foi a morte do Hugo Chávez. Foi um dos pontos principais. Porque o Hugo Chávez ele era o sucessor do Fidel Castro. O Fidel, quando a gente olha a historiografia, a relação entre eles, ele via no Hugo Chávez o homem que iria sucedê-lo na Revolução Latino-Americana. E a morte precoce, né, do Hugo Chávez foi um golpe duro para o Foro de São Paulo. É tanto que ele começa a se desintegrar por vários meios. Só que depois, o próprio Maduro, ele é o ponto central. E o Maduro ele começa a ter essa força para reerguer o Foro de São Paulo depois que ele recebeu a ajuda direta do Putin para ele não cair em 2019. E aí tem tudo isso explicado aqui no livro. Todos os detalhes, declarações, entrevistas, discursos dele, Diosdado Cabello, tudo mais. Né? É vastamente documentado esse livro, mostrando tudo isso. E hoje, como é que tá o Foro de São Paulo? Tá dividido, não tá? Eu posso ler um trechinho que eu falo sobre isso aqui? Manda ver.
Eu terminei esse livro já depois da questão da eleição venezuelana, de 28 de julho. E aqui eu já estava acontecendo essas rusgas do Lula com o Maduro. E aí eu quero pegar aqui e ler um pequeno pedacinho que tem tudo a ver com isso. Só um segundo. Aqui, pós-eleições e a ruptura no Foro de São Paulo. Aqui, ó. Qual o possível futuro do Foro de São Paulo? Pensar que as distensões nas lideranças do Foro de São Paulo podem significar o seu fim seria no mínimo inocência. Quando analisamos as origens deste organismo, e como apresentado nesta obra, os desentendimentos internos e até mesmo o descrédito inicial na própria esquerda continental, observamos que tais revolucionários possuem a possibilidade de se reinventar, reagrupar e deixar diferenças do passado de lado, em prol da revolução presente e do poder futuro. Abaixo, ressalto novamente uma fala de Lula da Silva em discurso oficial no ano de 2005 sobre o que sustenta o Foro de São Paulo. Aspas aqui para o Lula. Todas as vezes que um de nós fazer críticas justas e com todo direito, nós temos que olhar o que éramos há 5 anos atrás na América Latina, 10 anos atrás, para a gente perceber a evolução que aconteceu em quase todos os países da nossa América. E isso daqui já aconteceu. O que eu escrevi aconteceu essa semana passada, porque o Maduro ele deu uma entrevista na TV venezuelana, falando da Maria Corina Machado, que ela é um risco maior que o Bolsonaro, que houve 14 tentativas, planos para matá-lo, e ela estava envolvida nesses planos. É tudo mentira, né? E olha só, eu acabei de ver o Lula também descobrir um plano que o Bolsonaro estava envolvido para matá-lo no Brasil. Me solidarizo com o Lula, um grande líder aqui do continente. Já fizeram as pazes. Já fizeram, então assim, não houve nem briga, propriamente, porque assim, existe o que o Lula quer e o que o Lula pode, e às vezes as pessoas não entendem isso. Porque assim, o que o Lula quer, apoio incondicional ao Ortega e o Maduro. Eu tenho aqui umas falas duríssimas do Ortega pro Lula, inclusive as falas que eu coloquei do Ortega aqui, recentes, de meses atrás. O Ortega falando, olha, teve aí a Lava Jato no Brasil, né? Se a pessoa começa a falar e o que eu sei é mais... O Ortega faz uma ameaça pública na TV nicaragüense pro Lula. Porque quem segurou a bronca do Foro de São Paulo foi o Ortega e o Maduro. E agora os caras estão sendo tirados para lixo, de lado. Mas por quê? Porque o Foro de São Paulo está numa fase de transição. E essa fase de transição se ele vai adotar uma veia mais diplomática, essa coisa mais como era o PT no começo dos anos 2000, na grande mídia. Não, olha só, o amigão da França, dos países, progressista, aquela veia mais PSOL, ou se ele vai continuar com a linha mais dura. E nas lideranças acontecem essas distensões públicas, porque o Maduro esperava o quê? Um apoio incondicional do Lula. Só que se o Lula dá esse apoio incondicional para o Maduro, como ele fica na opinião pública internacional? Como ele mantém o personagem dele que ele precisa manter? Ele não conseguiria. Mas ele criou todos os meios com seu Celso Amorim para o Maduro ganhar tempo e fazer o que quiser. Não, o Maduro vai apresentar as atas, estamos aguardando aqui. Era tudo combinado. Só que assim, o Maduro não conseguiu. Aí o que o Lula fez? Não, o Maduro é um problema da Venezuela, o povo que tem que resolver. Ele tirou o corpo fora. Ele tirou o corpo fora. Só que o que o PT fez enquanto isso? Toda uma documentação, assinando com vários organismos, reconhecendo a vitória do Maduro. E o PT, ao mesmo tempo, o que ele está fazendo agora? Assinando vários acordos de cooperação com vários partidos comunistas do mundo. Os mais recentes, Partido Comunista do Vietnã e da China. Quando a gente olha os objetivos que estão divulgando, que eles não divulgam muita coisa desses planos de cooperação, tudo influencia na estrutura do Estado brasileiro. O PT não tem jurisdição para isso. Mas está sendo feito. Como é que você vê o fator Milei nessa história? Olha, o Milei é uma pedra no sapato. O Milei é uma pedra no sapato, tanto que o Maduro e o Milei romperam relações diplomáticas.
O Milei, ele é um homem muito mais de ação do que de promessas e falas, né? É diferente de outras experiências que nós tivemos no continente nos últimos anos, circunstâncias também. Mas o Milei, ele avança o sinal mesmo. Por exemplo, a ministra das Relações Exteriores dele votou com Cuba em algumas coisas recentemente. Ele colocou para fora. Não quero. Quando o Maduro fraudou a eleição, ele colocou lá a documentação e falou, afuera. Né? Aí houve o rompimento das relações diplomáticas. Ele não faz cerimônia. O Milei não faz joguinho diplomático de não, veja bem, sentamos, monóculo. E ele está conseguindo mostrar que é possível você ter uma posição clara ideológica e recuperar o país sem isso influenciar. Que é uma falácia que trava muita direita no mundo inteiro. Né? Eu não estou dizendo que Milei é um salvador da pátria, mas o Milei, ele está adotando uma postura de líder na América Latina. Né? Ele está adotando uma postura de líder na América Latina, coisa que estava faltando. Por exemplo, nós temos uma iniciativa que foi criada pelo Vox, da Espanha, chamado Foro Madrid. Porque assim, o Foro de São Paulo, ele está sendo estudado, debatido e aprofundado na América Latina. Professor, é uma vergonha. No Brasil, hoje, eu sou uma das poucas vozes que está falando, e acho que é a única que ainda está estudando o Foro de São Paulo. Teve o Foro Madrid, não foi nenhum representante brasileiro. Para não falar que não foi nenhum representante brasileiro, foi o ex-chanceler Ernesto Araújo. Ainda entrevistei ele lá da Argentina, contando como foi, mas ele não mora no Brasil. Ele não está envolvido com a oposição brasileira e tudo mais. Não tinha um deputado brasileiro lá. Enquanto isso, o Milei abriu o evento. Diferente, né? Então, assim, o Milei está exercendo liderança. Não está querendo liderança sem fazer nada. Né? A questão da Venezuela. O Milei foi pro embate. Diretamente. O que nós vimos aqui no Brasil? Nada. Nós vimos um tweet aqui, outro ali, que não, olha só quem está apoiando aqui o Maduro, os países do Foro de São Paulo. Foram os primeiros a apoiar. Ah, tá. E não falou da Rússia e da China, que foram os primeiros, de fato, a apoiar a fraude do Maduro. E por quê que a direita brasileira não falou da Rússia e da China? É uma dúvida. Eu estou fazendo uma pergunta. Por quê? Qual o problema? Boa pergunta. Né? E gente influente na direita, política influente na direita. Eu questionei. Aí a turma vem para mim, mas por que não pode falar? Por que políticos brasileiros vêm falar que o Putin é conservador? Porque tem uma direita no Brasil que apoia o Putin, né? Quer protegê-lo, mas não olha esse tipo de coisa. Não olha a documentação, não estuda, não vê tudo o que tá aí. Não dá para defender o Putin. O Putin é aliado da Coreia do Norte. Como é que você vai defender um homem desse? Não, eu tenho vídeos do Maduro falando do irmão maior Vladimir Putin. Então. Aí você vai pegar vídeo lá no final de 2022, gente no YouTube falando: Putin mandou recado para Maduro, não mexa com Bolsonaro. Aí você fala, meu Deus do céu. É um nível de fantasia, assim. O pessoal vive no mundo da lua. No mundo da fantasia. E é difícil isso, professor, porque você olha pro Brasil e você fala, você vai fazer o quê? A direita fazendo o trabalho do Foro de São Paulo. O que você vai esperar? É difícil, professor. Como é que você vê, a gente volta pro Brasil, mas como é que você vê o Boric lá? Porque o Chile, ele é diferente, né? Teve aquela a Constituição Comunista foi recusada. 3 vezes já. Então, o Boric não tá com essa bola toda, é provável que venha um outro governo. O Antônio Cast tá bem fortalecido, ele perdeu a eleição pro Boric, né? O Boric ele tem vários problemas. Diferente, ele criticou o Maduro, não reconheceu a eleição do Maduro. O Boric ele já é aquela linha da nova esquerda frankfurtiana, né, dos anos 70. Democrata, americana, mais ou menos essa linha. Exatamente. Ele já vem Kamala Harris, essa linha. E um pouquinho de PSOL também, nas pautas mais ideológicas, né? Só que ele tá com problemas, porque o próprio Partido Comunista chileno apoia ele sob condição. Isso desde o princípio, desde a eleição dele. Justamente porque é a mesma coisa. O Partido Comunista imagina que é o PCO
e o Boric é do PSOL. Então, quando a gente olha para esse cenário, entendendo como funciona a esquerda brasileira, você vê que existe um apoio, uma coalizão, mas pero no mútil. Né? Okay. Frágil, né? É frágil. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.